Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Na aula de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre os espectrofotômetros e leitores de ELISA. Então, essa aula é uma aula preparatória para concurso público, tá? Principalmente concurso público de biomédico, bioquímico, farmacêutico, biólogo, ou seja, disciplinas mais voltadas para análises clínicas, técnico de laboratório, técnico de análises clínicas, tá? Então, a gente tem alguns conteúdos mais teóricos mesclados com os conteúdos de questões comentadas para concurso público. Então, a gente dá uma base teórica de alguns assuntos, faz algumas questões, um pouco mais de base teórica, e aí mais questões comentadas, mais ou menos 10 questões, tá bom? Como a gente tem aqui enunciados de questões para concurso e tudo mais, então, para você visualizar melhor aqui a tela, eu vou diminuir esse tamanho aqui, eu vou tirar o vídeo aqui para você deixar só a tela para que a gente possa ir comentando as questões, fazendo anotações e tudo mais, e você entender como que responde de verdade as questões para concurso público. Então, eu vou fechar aqui a minha câmera, tá? E a gente vai ficar só com a tela do computador, beleza? Então, você já deve estar vendo aí só a tela. Eu vou pegar aqui agora a canetinha, o ponteirinho para a gente fazer as anotações, e aí a gente vai falar na aula de hoje sobre espectrofotômetros e leitores de ELISA. O foco principal, na verdade, são os espectrofotômetros. A gente vai falar funcionamento, as características, as partes e tudo mais, tá? Então, isso aqui é um exemplo de um espectrofotômetro. Tem vários tipos, tamanhos e tudo mais, calibres diferentes de equipamentos, tipos de luzes, que lê em UV ou visível e tudo mais, mas esse aqui é um dos exemplos, tá? Basicamente, o que um espectrofotômetro faz? Ele mede e compara a quantidade de luz ou energia radiante, que a gente diz, que é absorvida por uma determinada solução. Então, vamos fazer aqui primeiro uma representação. Imagina que você tem aqui, são cubetas, tá? Mas imagina que você tem aqui, vai, um becker com uma solução. E essa solução aqui, ó, tem uma concentração muito maior, e essa daqui tem uma concentração muito menor. Ou seja, nessa solução de número 1 aqui e nessa solução de número 2, você colocou um suquinho Tang, sei lá, diluir um pó vermelho aqui na água aqui, por exemplo. Esse pó vermelho aí seria, vai, por exemplo, o seu soluto. E ele está diluído aqui no solvente, e a gente tem uma solução. Essa solução aqui ela é mais concentrada, vamos colocar dessa maneira, e essa aqui é menos concentrada, mostrando aqui algumas linhazinhas só, ou seja, a concentração menor. É como se você tivesse aqui, por exemplo, um potinho de Tang aqui, um frasquinho diluído aqui nesse copo de água, e aqui você tivesse o mesmo copo aqui de água, só que metade de um frasquinho de Tang, por exemplo, de qualquer suco que você possa imaginar. Então, quando a luz ela incide aqui nessa amostra, a mesma luz, ou ela incide nessa amostra aqui, parte vai passar aqui, tudo bem? Parte vai ser transmitida e parte vai acabar sendo absorvida, ó, por onde? Por essas substâncias que estão presentes aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Parte vai entrar aqui, vai ser absorvida e parte vai conseguir passar aqui. Só que concorda comigo que essa substância aqui é muito mais concentrada, é muito mais escura, vamos falar dessa maneira, né? Quer dizer o quê? Quando a luz tenta passar aqui, ela vai ser absorvida e menos luz passa. Então, consequentemente, essa aqui, ela absorve mais a luz. Então, ela tem uma maior absorbância e uma menor transmitância. Mais para frente, a gente vai falar melhor sobre o conceito de absorbância e transmitância. A gente vai mostrar as diferenças, os cálculos e tudo mais sobre isso. Mas, para você entender, quando você pega um copo que tem muito Tang aqui dissolvido, por exemplo, poderia ser qualquer coisa, um sangue, um soro, aí concentração de proteínas, concentração de bilirrubina, sei lá, qualquer coisa que você possa analisar no espectrofotômetro, basicamente. E nessa amostra você tem uma maior concentração, ela vai absorver mais a luz, ou seja, menos luz vai passar ou ser transmitida. Agora, nessa 2, como tem uma concentração menor, ele absorve pouca luz, a absorbância é menor. E a transmitância, ou seja, o que transmite, que passa aqui, é muito maior. Então, basicamente, eu vou colocar assim, ó, AB de absorbância, tá?
ela é basicamente o oposto da transmitância. Quanto maior a absorção da luz aqui, no caso da número 1, por exemplo, menor vai ser a transmitância. Então, basicamente, quanto maior a absorbância, menor a transmitância. Esse é um dos pontos que você deve saber, tá? Elas são inversamente proporcionais. Claro, tem um cálculo aí todo específico para isso que depois a gente mostra, mas basicamente é isso. Quanto mais ele absorve aqui a luz, essa amostra, né? Essa solução aqui absorve mais a luz, menos luz passa. Tá? Menos luz você enxerga. É como se você estivesse colocando um copo aí com muita concentração de Tang na luz e você enxergasse menos luz passando. Basicamente é isso. E esse daqui você tem uma concentração menor, então acaba passando mais, ou seja, a absorbância é menor, consequentemente a transmitância é maior. Então elas são inversamente proporcionais, tudo bem? Tem um cálculo para isso, obviamente. Então, quanto maior a absorbância, maior a concentração da substância. O que quer dizer isso? Quanto mais quantidade de soluto, basicamente aqui, mais ela absorve a luz. E aí, consequentemente, quanto maior a absorbância, maior a concentração de uma substância. Tem um cálculo para a gente fazer isso daí. E isso é a base de uma lei aí chamada de lei de Lambert-Beer, tudo bem? Que a gente vai explicar mais para frente, mas é só para você ter uma ideia aí. Então, o espectrofotômetro, ele trabalha através da luz sendo incidida aqui nas cubetinhas, que a gente diz, tá? E aí essa luz aqui, ela sendo mensurada o quanto de luz que passou. E aí é feito um cálculo para saber a absorbância e a transmitância. Basicamente a absorbância, na verdade, tá? E aí, dependendo do tipo de material, dependendo do solvente, do comprimento de onda e algumas outras contas aí, vamos falar dessa maneira, propriedades físico-químicas, vai aumentar ou diminuir essa absorbância aqui, e aí a gente explica posteriormente como que é feito o cálculo aí dessa lei de Beer, Lambert ou Lambert-Beer, tá? E aí, esse aparelho aqui, ele pode ser usado em diversos tipos de exames laboratoriais. A gente poderia citar aí dois muito importantes: bioquímica e imunologia. Então, para a leitura, por exemplo, de placas de ELISA, a gente utiliza, por exemplo, um espectrofotômetro, tá? E aí ele faz a leitura daquelas plaquinhas lá, aqueles pocinhos que vêm lá na placa de ELISA, por exemplo. Para a bioquímica, nos tubos e tudo mais, a gente coloca a amostra dentro das cubetas que eu tentei representar aqui. As cubetas vêm aqui, tá? Aqui que você coloca as cubetas, e aí a luz incide aqui e é feita uma leitura e aparece aqui os valores de absorbância. Então, na bioquímica, as diferentes amostras, soro e tudo mais, são lidas, podem ser lidas, né, em um espectrofotômetro. Tudo bem? Então, voltando, mede e compara a quantidade de luz que é absorvida por uma determinada solução. Se ela absorver mais, a concentração é proporcional a essa absorbância aí. Então, quanto maior a concentração, maior a absorbância. Quanto maior a absorbância, menor a transmitância, que aí isso vai aparecendo nas questões de concurso público para você, tudo bem? Então, esse ponto é bastante importante, a absorbância é o inverso da transmitância, e quanto maior a absorbância, maior a concentração, já adiantando isso para você. Depois tem um cálculo que a gente vai mostrar ao longo das questões que a gente vai analisando aqui. Mas esse é um aparelho chamado espectrofotômetro, você puxa aqui, encaixa a cubetinha aqui dentro e faz as análises, é feita basicamente por luz, tudo bem? Vamos lá, primeira questão da CESP 2008, Hemobras, especialista em produção de hemoderivados, análises clínicas. Em um laboratório de análises hematológicas, são empregados diferentes tipos de aparelhos laboratoriais adequados a diferentes finalidades. Considerando-se os aparelhos comumente utilizados nesse ambiente, julgue os itens seguintes. A CESP, na verdade, são várias questões, tem um enunciado aqui, e aí, normalmente, várias questões, 5, 6 questões, para você julgar se é certo ou errado. Basicamente é isso. A gente seleciona, nesse caso, especificamente, uma relacionada com espectrofotômetro, que é o objetivo aqui da nossa aula. Então, vamos lá. Os espectrofotômetros são equipamentos empregados na detecção de fluorescência emitida por amostras biológicas. Então, o que o espectrofotômetro ele mede, na verdade? A luz que é absorvida. Ele não mede, né, o que a gente chama de fluorescência, que a gente poderia utilizar um
um fluoróforo, um fluorímetro, algum aparelho nesse sentido, para medir fluorescência. Então, existem alguns aparelhos, como, por exemplo, microscópio de fluorescência, existe o próprio fluorímetro ou fluoróforo que pode ser utilizado. Então, o espectrofotômetro não faz isso. Essa resposta aqui, ela está errada. E aí, para facilitar a nossa conversa aqui, eu trouxe as justificativas, né, nas nossas questões para você analisar melhor e ter alguns conhecimentos a mais para a gente incluir aqui para você, beleza? Então, ó, espectrofotômetro são equipamentos empregados na detecção de fluorescência emitida pelas amostras biológicas, isso está errado. O espectrofotômetro, na verdade, ele mede a absorvância ou a transmitância de luz nas diferentes amostras de diferentes concentrações e etc. Eles usam o que, basicamente? Variação da intensidade de luz. Isso é muito importante, tá? Intensidade de luz que passa através dessas amostras. Quanto mais luz é absorvida, menos luz vai passar pela amostra, tudo bem? Fluorescência, então, é medida por um fluorímetro ou fluorômetro, que pode ser analisado dentro de, sei lá, de uma citometria de fluxo, ele pode verificar a fluorescência, por exemplo, o microscópio de fluorescência também pode medir a fluorescência, tá? Então, tem outros aparelhos para isso. Então, a questão de número 1, a resposta que a gente está buscando é errada aqui, tá? Questão de número 2, 2018, IBAD, para técnico de laboratório. A função do equipamento de espectrofotometria é, alternativas letra A, mensurar o potencial hidrogeniônico de uma amostra, realizar citometria de fluxo analisando simultaneamente diversos parâmetros de células ou partículas em suspensão. Letra C, fracionar as amostras por meio de centrifugação para a separação de plasma ou soro. Letra D, mensurar a transmissão, a absorção e ou reflexão de energia radiante incidente em uma amostra. E letra E, amplificar o DNA através de diferentes ciclos de temperatura consecutivos. Então vamos lá, uma por uma, né? Mensurar o potencial hidrogeniônico. O que é isso, potencial hidrogeniônico? É o que a gente chama de pH. Então, o espectrofotômetro, ele mede o pH? Não, isso está errado, tá? É o potenciômetro ou pHmetro que faz isso, tudo bem? Aqui, ó, realizar citometria de fluxo. Pô, quem faz isso daqui é um citômetro de fluxo. É um aparelho que também funciona através de laser, luz e etc., que incide sobre as células. É uma coisa mais ou menos assim, ó. Vamos fazer assim, ó. As células estão todas aqui, ó, várias células. Imagina que cada pontinho desse aqui é uma célula. Aí elas são direcionadas para um fluido aqui e incide uma luz, tá? E aí essa luz, quando ela incide, ela é, por exemplo, dispersada aqui lateralmente, ele mede o tamanho dessas células, ele mede a dispersão lateral, a dispersão frontal, que a gente chama de forward scattering e side scattering, e ainda ele mede fluorescência, vou colocar um Fzinho aqui, ó, tá? Se a gente tiver os fluorocromos e tudo mais. Então, basicamente, um citômetro de fluxo, ele analisa tamanho das células, quantidade, complexidade, granulosidade das células, diferenciando, por exemplo, um monócito de um linfócito, ou ainda de um neutrófilo e assim por diante, tá? Então, é basicamente para medir células em suspensão, normalmente, tá? Isso é um citômetro de fluxo, tudo bem? Não é um espectrofotômetro. Então, tá errado isso daqui. Fracionar as amostras por meio de centrifugação. Poxa, quem faz isso é uma centrífuga, tudo bem? Então você coloca lá um tubo de ensaio na centrífuga, ela vai girar, vai ter uma rotação, e aí o que é mais denso, basicamente, né, uma densidade relativa que a gente diz, vai ficar mais profundo. O que seria mais profundo, professor? Por exemplo, as células do sangue, tá? As células do sangue vão descer aqui, eu tenho aqui as células que você coletou, por exemplo, com EDTA, num tubo de ensaio daquele de tampa roxa, por exemplo, né? Para fazer, sei lá, você foi fazer um hemograma, né? Aí você usa o sangue total, mas aí depois você centrifugou, o que vai acontecer? Essas células elas vão descer aqui. E aí o que vai ficar em cima, basicamente, é o plasma, por exemplo, tá? E aí depende do tipo de coleta que você faz, você tem plasma ou soro. A gente já citou sobre centrifugação numa outra aula, e a gente vai gravar ainda sobre citometria numa próxima aula. Sobre pHmetro a gente já falou também, mas
não é a resposta que a gente está procurando, tudo bem? O que de fato o espectrofotômetro faz? Ele mede a absorbância de uma amostra. Quanto maior a concentração da substância que você está procurando aí, maior a absorbância, tá? E aí ele calcula também transmitância, ou transmissão aqui, a absorção e a reflexão de luz, né? Que é uma energia que está incidindo aí numa amostra. Essa é a resposta que a gente procura. E quem faz a amplificação do DNA, professor? Quem faz a amplificação do DNA aí é uma técnica chamada de PCR, reação em cadeia da polimerase. Vamos colocar aqui, PCR. O R vem de reação em cadeia da polimerase. Ela é feita através de um equipamento aí que controla esses ciclos de temperatura aí consecutivos, que é o termociclador. Vamos colocar aqui TE, tá? Só para você lembrar depois. É um termociclador. A gente vai gravar também uma aula sobre isso. E ele faz o controle, né, dos ciclos de temperatura nessa reação em cadeia da polimerase, mas não é a resposta que a gente procura, porque a gente está procurando a resposta com espectrofotômetro, tudo bem? Deixa eu só apagar aqui, ó, só para a gente não se confundir. Espectrofotômetro, então, na verdade, ele mede a luz, né, que está incidindo aí. Então, a gente colocou aqui, ó, pHmetro mede ou potenciômetro mede o potencial de hidrogênio, citômetro de fluxo, que faz citometria, fracionamento é a centrífuga, basicamente, espectrofotômetro, né, mede as características da amostra, permitindo determinar a concentração de um analito, e o termociclador é usado na reação em cadeia da polimerase, que é a técnica para amplificar o DNA, uma das técnicas, né, utilizada. Então, essa aqui também está errada. A resposta que a gente procura é a letra D. Aqui, ó, resposta D, que é a que a gente procura. Beleza? Tá bom, professor. Qual outro assunto que é importante de eu saber dentro de um concurso público para biomédico, por exemplo, sobre o assunto de espectrofotômetro? Deixa eu voltar aqui para a gente se enxergar aqui melhor e conversar um pouquinho mais. Então, outro assunto que é extremamente importante, ainda dentro de espectrofotômetro, são as partes e funções, basicamente, de um espectrofotômetro. Então, imagina que você tem aqui, por exemplo, uma fonte de luz que pode ser visível ou no ultravioleta, por exemplo, tá? Então, são tipos diferentes de fontes luminosas que podem ser lâmpadas, por exemplo, de deutério, tá? Ou ainda de tungstênio. Deutério está mais na região, na faixa aí do ultravioleta, e tungstênio está mais na faixa aí do visível, tá? Isso aqui, ó, é um ponto que cai também nas questões, em algumas questões. Eles fazem assim, ó, falam que deutério é visível e tungstênio é ultravioleta, ou seja, eles trocam basicamente, né, essas definições aqui. Então, dependendo do tipo de concurso, é importante que você entenda isso daqui, mas são fontes de luz, basicamente, né? Ultravioleta e aqui na faixa do visível. Então, nesse caso, deixa eu só desligar aqui a luz de novo e tirar o vídeo, para não ficar atrapalhando aqui para a gente. Então, eu tenho aqui uma fonte luminosa, essa fonte ela passa por um sistema aí que a gente chama de monocromador, tá? Então, tem uma fenda de entrada aqui para receber só um feixe de luz especificamente aqui dessa fonte luminosa. Esse feixe de luz, ele vem e incide normalmente num prisma que vai decompor essa luz aqui, que seria a luz branca, por exemplo, né? Ele pode decompor isso daqui em comprimentos de ondas diferentes aqui. E aí ele vai selecionar um comprimento específico, tá? Ele vai monocromar. Mono vem de tudo bem? Então ele vai selecionar uma faixa aqui específica. Sei lá, vamos pegar, por exemplo, o verde. Ele vai selecionar o verde, ele vai decompor essa luz aqui, vai selecionar, por exemplo, o verde, aí essa luz verde vai passar aqui pela fenda de saída, e aqui, nesse negocinho aqui, ó, que se chama cubeta, é onde eu tenho a minha amostra, seria a letrinha A aqui que eu estou representando para você. Então, volta. Fonte luminosa, passa aqui por um monocromador, que basicamente é uma fenda de entrada, o principal é um prisma, decompõe a luz, seleciona aqui o comprimento de onda, passa aqui na fenda de saída, para você eliminar os outros comprimentos de onda e selecionar um comprimento específico. Isso vai depender das características do experimento que você está fazendo, basicamente, das características da
substância presente aqui na sua amostra. Imagina que a gente tenha selecionado aqui o verde, por exemplo. Essa luz aqui que está incidindo vai ser, em parte, absorvida e, em parte, ela vai passar. É claro que não é toda luz que é incidida aqui, ó. Vamos fazer um risco mais forte. Toda luz que incide aqui que vai passar. Vai passar uma quantidade menor aqui, tudo bem? Por quê? Porque a minha amostra, ela absorveu parte dessa luz que está incidindo aqui. Ah, professor, mas e se, por exemplo, eu puser, sei lá, água destilada, que não tem aí íons e etc, né? A quantidade de luz que vai passar, ela é maior. Se eu for colocando aqui cada vez mais substância escura, por exemplo, a luz vai incidir e cada vez menos luz vai passar. Então, ou seja, vai absorver mais luz. Lembra que a gente tinha comentado para você? Quanto maior a concentração da sua amostra aqui na cubeta, nessa solução que você tem, maior absorção. Quanto maior a concentração, maior a absorção. E, consequentemente, menor a transmissão ou transmitância de luz que passa aqui para vir para o detector. Tudo bem? Então, o monocromador transforma a luz em monocromática. Basicamente é isso. Mono quer dizer um. Então, um comprimento de onda vai passar aqui, incidir na minha amostra, que está aqui diluída, por exemplo, né, na cubeta, pode ser, sei lá, um soro, e aí você está medindo proteínas, anticorpos, ou seja lá o que for, e aí parte da luz vai passar aqui e vai detectar. Eu comparo essa luz aqui com um branco, por exemplo, que é uma solução aí sem proteínas, tá? Zerada, né? Basicamente a absorção vai ser zero. Eu vou definir como zero. E aí eu vou verificar aqui que a transmitância ela é 100% ou máxima, tá? A cubeta, então, é um recipiente, né? Basicamente, que eu coloco a minha amostra. E aí tem vários tipos, né? Os principais são quartzo, vidro, e aí alguns tipos de plástico, vamos colocar dessa maneira, acrílico, polimetil. E tem outros tipos aqui, depois eu vejo especificamente aqui os outros tipos, mas acrílico é um dos tipos, tá? Depois nas questões a gente vai comentar mais sobre os outros tipos aqui, citar, né? Mais alguns aqui de plástico que existem também, tá? Mas as principais, quartzo e vidro. Quartzo seria o melhor tipo, basicamente, que você também pode utilizar aí, por exemplo, no ultravioleta, mas quartzo é normalmente mais cara, tá? Mas seria considerada o melhor tipo aqui. E aí, na sequência, a gente também tem um detector, que basicamente é um dispositivo que detecta a quantidade, né, a fração aí de luz que passou pela minha amostra. Então, a luz veio aqui, selecionou o comprimento de onda aqui pelo prisma, fez uma monocromação, que a gente diz, passou aqui na minha amostra e chegou aqui no detector. Menos luz vai chegar aqui, basicamente essa diferença, né, do que saiu aqui e o que chegou, eu vou considerar como a absorbância no final das contas, e eu vou fazendo os cálculos, às vezes tem cálculos específicos para isso, tudo bem? Vamos lá comentar um pouquinho agora sobre as funções aí, as partes, né, de um espectrofotômetro nas questões de concurso, para você entender como que cai isso, por exemplo, aí, num concurso aí para biomédico da Consulplan que teve em 2010. Para realizar dosagens bioquímicas, usa-se um espectrofotômetro UV visível, porque podem ser duas fontes diferentes de luz aqui, né? Esse aparelho, para funcionar minimamente, deverá possuir, exceto, tudo bem? Então, essa palavra aqui é muito importante, pode fazer com que, às vezes, você erre uma questão. Então, preste atenção e circula, faz do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, tá? Vamos lá. Na letra A, uma fonte de luz. Tem luz no espectrofotômetro? Tem. Uma fonte de calor chama. Eu falei em algum momento sobre fonte de calor? Não. Então, isso não tem. Tudo bem? Um monocromador? Tem. Basicamente é um prisma. Beleza. Um recipiente para amostra, cubeta? Também tem. Um detector de quantidade de luz que atravessou a amostra? Também tem. Tudo bem? Então, se você pegar e voltar aqui, ó, fonte de luz, tem um prisma, tem uma cubeta, um detector, mas não tem uma fonte de calor, tudo bem? Se tivesse fonte de calor, a gente poderia chamar de fotômetro, por exemplo, um fotômetro de chama, tá? Mas não tem isso, fonte de calor, em um espectrofotômetro, tudo bem? Então, luz iluminar a amostra, basicamente, né? Não tem
fonte de calor. Monocromador seleciona o comprimento de onda que vai ser utilizado para iluminar a amostra. Cubeta, vidro, quartzo, etc. E o detector mede a quantidade de luz que atravessou a amostra para calcular o quê? Basicamente, a absorvância ou absorbância, tá? Então, a nossa resposta, que está errada, basicamente, né? Uma fonte de calor, letra B, na questão 3, tá? Vamos lá, questão 4 da OCP 2021, para o cargo também de biomédico aqui, tá? Na rotina do laboratório de análises clínicas, muitas são as metodologias utilizadas. Algumas técnicas mensuram a intensidade da luz absorvida. Opa! Intensidade da luz absorvida. Será que é um espectrofotômetro? A gente já fica aí pensando nessa possibilidade. Mas vamos continuar. Em certo comprimento de onda específico para soluções coloridas. Então, ó, essa palavra aqui, ó, é importante, tá? Quando a gente fala de solução colorida, a gente já tem que partir para a nossa cabeça, quando está medindo cores, basicamente, que é uma metodologia chamada de colorimetria. Ué, professor, mas o espectrofotômetro, ele não faz isso também? Ele pode medir intensidades de cores diferentes, tudo bem? Mas não é objetivo único e exclusivo do espectrofotômetro. Já do colorímetro, sim. O colorímetro, basicamente, tem um determinado comprimento de onda já padronizado, específico. E aí é utilizado esse comprimento de onda aí para medir cores diferentes, tá? Já o espectrofotômetro, eu posso selecionar diferentes comprimentos de onda e não necessariamente é só para ver coisa colorida. Eu posso ver coisas, por exemplo, com uma maior ou menor concentração de proteínas e não tem mudanças, de cores, mas tem mudança de absorbância e transmitância, basicamente. Tudo bem? Então, medir substâncias coloridas, basicamente, é um colorímetro, mas eu também posso utilizar um espectrofotômetro. Só que aí não é um único determinado aí, comprimento de onda pré-estabelecido, definido, etc, tá? Então, no nosso caso, a resposta já adiantando é um colorímetro. Imunofluorescência mede o quê? Fluorescência, quimiluminescência também não tem nada a ver com isso, né? Mede a luminosidade que acontece em reações químicas, basicamente. Cromatografia, basicamente, eu tenho uma solução estacionária, móvel, etc. Eu vou medir basicamente a adsorção que a gente pode ter aqui, por exemplo, e o espectrofotômetro a gente já tinha conversado. Mas para a gente detalhar aqui uma por uma dessas alternativas, vamos lá. Então, espectrofotômetro, por que está incorreto aqui, né? O espectrofotômetro também se relaciona com a medida da absorção da luz, mas ele mede a absorção ao longo de todo o espectro eletromagnético, basicamente, né? Visível e ultravioleta, por exemplo. Não é só um único comprimento de onda em uma faixa específica, né? Já a colorimetria, como diz o enunciado lá, se concentra numa faixa específica do espectro, é por isso que é essa alternativa escolhida para essa questão, especificamente, né? Colorimetria e não espectrofotometria, tudo bem? Mas o espectrofotômetro pode ser usado para medir substâncias coloridas aí também pode, tá? Ser utilizado, mas não só para isso. Cromatografia não, então uma técnica utilizada para separar, identificar componentes de uma mistura, por exemplo, analisando, sei lá, drogas no sangue, substâncias no sangue. A colorimetria, foi o que a gente falou, é uma técnica analítica que utiliza a medida da cor especificamente. Então, quando fala medida da cor, a gente já lembra de colorimetria, de uma solução para determinar a concentração de uma substância presente na amostra. Ela é baseada na absorção de luz pelos compostos presentes na solução, que absorvem luz de determinadas faixas do espectro eletromagnético, gerando a coloração da solução. Então, verde, por exemplo, absorve aí, basicamente as outras cores e reflete o verde. O vermelho absorve as outras e reflete vermelho, e assim por diante, né? Imunofluorescência é uma técnica utilizada para detectar a presença, por exemplo, de anticorpos ou antígenos específicos numa amostra biológica, por exemplo, na detecção de doenças infecto-contagiosas. E quimiluminescência, técnica que se baseia na emissão da luz causada por reações químicas específicas, também está incorreta aqui.
A resposta que a gente procura, como a gente falou no início, ó, medir a intensidade da luz em soluções coloridas é a colorimetria, ok? Questão de número 5, 2017, para técnico em alimentos e laticínios. O espectrofotômetro é um equipamento utilizado no controle de qualidade de alimentos para medir a absorção da radiação nas regiões ultravioleta e visível em faixas bem definidas de comprimento de onda. Assinale a alternativa incorreta, então isso aqui é importante, tá? Com respeito ao espectrofotômetro. Vamos lá, alternativas. Letra A. As fontes usuais são lâmpadas com descarga de hidrogênio para a região visível e tungstênio para a região ultravioleta. Vou continuar lendo aqui, tá? Letra B. Diferem dos colorímetros, pois estes últimos são mais simples e aplicados somente para a região visível. Vamos continuando aí, depois a gente comenta. Letra C. Podem ser de feixe simples, mais simples e baratos, ou feixe duplo, mais sofisticados e menos sujeitos à interferência do solvente na amostra. As cubetas usadas podem ser de vidro, plástico ou quartzo, dependendo da região de comprimento de onda. E a letra E. O detector mede a quantidade de radiação transmitida após a passagem pela amostra, né, da luz aí pela amostra. Tudo bem? Então a gente quer a incorreta, né? Vamos olhar aqui, por exemplo, ó, a letra B. Diferente dos colorímetros, os espectrofotômetros são diferentes dos colorímetros porque esses últimos, o colorímetro, né, são mais simples e aplicados somente para a região do visível. Essa aqui está correta. Pode ser de feixe simples, que é mais barato, ou duplo, que é mais sofisticado, então essa aqui também está correta. As cubetas podem ser de vidro, plástico, quartzo, etc. Essa aqui também está correta. E letra E, o detector mede a quantidade de radiação transmitida após a passagem, também está correta, tá? O que está errado aqui é que esses tipos de lâmpadas aqui, ó, são diferentes, tá? A gente falou lá, tungstênio, por exemplo, que é mais para outros tipos de mensurações. E aí a gente vai fazer o seguinte, para ficar mais fácil aí para você. A gente vai pegar cada uma dessas alternativas aqui, ó, que a gente já sabe, né, que a gente está procurando a resposta é a letra A para a gente, mas eu vou pegar cada uma delas e trazer aqui os comentários para facilitar aqui a nossa compreensão, tudo bem? Então vamos lá. Fontes usuais são lâmpadas com descarga de hidrogênio para a região do visível e de tungstênio para a região do ultravioleta. Por que isso está errado? Então, as fontes de radiação são lâmpadas, basicamente, né, de filamento ou LED que emitem radiação. As características ideais dessas lâmpadas: intensidade constante ao longo da faixa de trabalho, pouco ruído, ou seja, oscilação na intensidade, e longa durabilidade. Quais são os dois tipos básicos de fontes de luz aí, né? Lâmpada de deutério, que é basicamente excitação na região do ultravioleta, tá? Então, o que ele falou? Tungstênio era ultravioleta, então tá errado. São lâmpadas de deutério, tudo bem? E a de tungstênio, ou tungstênio halogênio, que a gente diz, são para excitação na região do visível ou do infravermelho próximo. Então, ó, tungstênio, visível. Deutério, ultravioleta. Tudo bem? Em algumas questões pode ser que isso apareça. É mais difícil de aparecer nas questões, mas pode ser que apareça. Basicamente, deutério, ultravioleta. Então, associa isso daqui, ó. Coloca lá no seu caderninho de anotações. E tungstênio? Tungstênio, basicamente, é na região do visível. Tudo bem? Então, isso aqui que está errado na letra A. Vamos lá, letra B. Fala do espectrofotômetro, diferença do colorímetro. Espectrofotômetro, então, mede a absorção da radiação no UV e no visível. Colorímetro mede a absorção na região do visível, basicamente, tá? Mede a cor, resumidamente, né? Letra C. Espectrofotômetro de feixe simples, então, são mais simples, mais acessíveis, mais baratos e etc. Tem só, como já diz, um feixe de luz e acaba sendo mais sujeito à interferência do solvente na minha amostra. O espectrofotômetro de feixe duplo, então, ele já é mais sofisticado, é mais caro, é mais difícil de você ter, mas ele é um aparelho que ele é melhor, basicamente é isso, tá? Ele é menos sujeito à interferência do solvente. Então, o feixe duplo, obviamente, ele tem o quê? 2 feixes de luz.
E aí um passa através da amostra e o outro passa através de um compartimento vazio, por exemplo, que vai ser chamado de referência, porque daí você consegue descontar o valor da cubeta, né, da absorbância aí da cubeta, por exemplo, é, da- do comprimento aí que existe, né, nessa cubeta aí, da espessura dessa cubeta e tudo mais. Então, ele usa essa diferença entre as medidas dos dois feixes de luz para calcular a absorbância da amostra e eliminar, então, a interferência, por exemplo, aí, de um solvente, tá? E a letra D, os tipos de cubeta, né? Ela cita os tipos de cubeta. Basicamente, a gente pode ter vidro óptico, quartzo e as de plástico aí, que eu tinha citado mais inicialmente nessa aula. Pode ser, por exemplo, polimetilacrilato, poliestireno, acrílico, tá? Então, são tipos diferentes de plástico aí. Mas lembrando que substâncias químicas reagem com plástico. Além disso, de preferência, as cubetas de plástico têm que ser descartadas. Se você vai lavar, vai riscar, e aí se risca, por exemplo, um plástico, a luz não consegue passar nesse plástico que está riscado aqui. Essa luz aqui vai ser o quê? Absorvida e ela não consegue passar. Então você já muda as características físicas aí, né, dessa cubeta, tudo bem? O vidro, o quartzo, claro, tem que ser bem tratado também, mas é mais difícil disso acontecer, né? Reagem menos, por exemplo, com substâncias químicas. O vidro óptico, então, é mais utilizado para as análises na região do visível, e o de quartzo pode ser utilizado, inclusive, para região do ultravioleta. Em geral, a de quartzo é a melhor opção. Mas é importante salientar que as de quartzo são mais caras, geralmente são mais caras, tudo bem? E tem que ter um tratamento mais adequado, uma limpeza adequada, tem que ter muito mais cuidado com essas cubetas aqui de plástico, porque elas são mais sensíveis, mais frágeis, vamos falar assim, mais caras também, né? Mas normalmente são as melhores, mais utilizadas em laboratórios de análises clínicas. E a letra E, detector, então, mede a quantidade de radiação transmitida após passar pela nossa amostra. A resposta que a gente está procurando na questão de número 5 é a letra A. Legal, a gente citou aí inicialmente sobre a equação de Lambert-Beer. Deixa eu só acender a luz e aí abrir a câmera de novo para a gente se enxergar aqui. Então, a gente citou inicialmente sobre a equação de Lambert-Beer, e basicamente ela serve para medir a absorbância, mas eu consigo calcular matematicamente aí a transmitância também. A absorbância, então, ela se dá numa relação aí, num cálculo matemático, tá? Que é da constante molar da absorção, ou seja, basicamente o quanto que essa amostra ela absorve de luz, a profundidade de penetração da luz na cubeta, por exemplo, né? Depende do comprimento de onda da luz utilizada, do tipo de cubeta, etc. E da concentração da minha solução, tá? Então, aqui, ó, constante molar de absorção são características físico-químicas que não vão mudar. É sempre a mesma para essa espécie química. Só que ela pode ter mais ou menos. E aí o que vai mudar, basicamente, vai ser a concentração. Então, isso daqui, ó, constante molar de absorção, para a mesma substância química, é fixo. Ou seja, ela é constante, ela não muda. Tudo bem? Então, se isso aqui, ó, não muda, a profundidade de penetração da luz, que é a letra B aqui, ó, não muda, o que vai mudar é a concentração. Então, quanto mais concentração, é uma conta matemática, tá? É vezes B, vezes C, vezes epsilon, aqui, se eu não me engano. É, E isso daqui, ó, é multiplicação. Quanto maior a concentração, vou colocar uma setinha para cima, tá? Quanto maior a concentração, maior é a minha absorbância. Quanto menor a concentração, menor a absorbância. Tudo bem? Então, basicamente, esse é o cálculo, né, da equação de Lambert-Beer que a gente citou no início dessa aula, tá? Então, aqui é uma constante para determinada substância química, é uma constante molar que a gente diz,
vai ser sempre o mesmo, carbono é essa sempre a mesma constante, hidrogênio, nitrogênio e assim por diante, tudo bem? Então, a constante molar de absorção aí dessa substância, dessa espécie química aí especificamente, a profundidade de penetração da luz é constante, porque vai ser a mesma cubeta que você vai usar aí, basicamente, tá? E é o mesmo comprimento de luz, porque é o mesmo aparelho, tá tudo lá padronizado, por isso que tem que ser um experimento padronizado, para eu ter essa constante de molar de absorção igual, a profundidade igual, por causa da minha cubeta, que é a mesma. O que vai variar é essa última parte aqui dessa conta, que é a concentração. Quanto maior a concentração, maior a absorbância. Resumidamente é isso, tudo bem? Então, concentração da solução expressa em mol por litro ou grama por litro, dependendo do tipo de solução. Quanto maior a concentração, maior a absorbância. Professor, mas e se eu mudar a substância química? Então, eu vou mudar também essa constante molar de absorção. E se eu mudar a cubeta ou o comprimento de onda? Então, eu também vou mudar aqui essa outra variável, que é a profundidade de penetração da luz. Se é uma cubeta de quartzo, é um tipo. De vidro, outro tipo. Se é, por exemplo, uma luz visível ou ultravioleta, é outro tipo aqui. Isso pode ser maior ou menor, e aí, consequentemente, a absorbância vai ser maior ou menor. E aí, quanto maior a absorbância, menor a transmitância, ou seja, absorve mais luz, menos luz passa pela minha amostra para chegar no detector consequentemente. Beleza? Então, essa é a característica geral. Existem algumas questões aí, não necessariamente para biomédico, bioquímico, que envolvem cálculos. Então, só para você saber que existe aqui, ó, a absorbância é a multiplicação, basicamente, da constante molar de absorção pela profundidade de penetração da luz e a concentração. Normalmente, o que varia? A concentração. Tudo bem? Porque você tem aí várias amostras da mesma substância com concentrações maiores ou menores. Concentração maior, a absorbância é maior. Concentração menor, a absorbância é menor também. Proporcionalmente, basicamente. Então, a concentração ou a absorbância, na verdade, é diretamente proporcional à concentração da minha substância aqui na amostra. Tranquilo? Então vamos lá, deixa eu só fechar aqui o vídeo, desligar aqui a luz para não ficar me atrapalhando, e a gente volta para as questões de concurso, depois a gente fala mais um pouquinho sobre a absorbância e transmitância, a relação entre elas, tá? Essa aqui é a Fundep de 2018 para bioquímico, basicamente. Analise as afirmativas relativas às leis de Beer e Lambert que fundamentam as determinações espectrofotométricas em bioquímica clínica. Vamos lá, primeira. Quando a concentração de um analito é constante, a absorção depende do comprimento do caminho óptico. Tá certo. Lembra da relação aí, ó? A absorbância é a constante versus profundidade de penetração versus concentração. Então, se eu variar, por exemplo, aqui, ó, a profundidade de penetração, se eu aumentar, por exemplo, eu vou aumentar aqui a absorbância também, tá? Então, ó, quando a concentração de um analito é constante, então o que ele manteve aqui? Concentração. E o que ele mudou? Comprimento do caminho óptico. Então, é proporcional, isso aqui tá certo, tá? Na número 2, quando o caminho óptico é constante e igual a 1, a concentração é diretamente proporcional à quantidade de luz absorvida ou inversamente proporcional ao logaritmo da luz transmitida em relação à luz refletida, tá? Claro, a gente ainda não explicou essa história aqui, ó, logaritmo e tal, mas basicamente, né, a absorbância é inversamente proporcional à transmitância. Isso aqui tá certo também, tá? E a 3. Quando a concentração tem relação linear com a absorção, calcula-se o fator de calibração, que é multiplicado pela absorção do analito a ser quantificado, encontrando-se assim a concentração. Tá certo, tá? Concentração tem relação linear com a absorção, você verifica aqui o fator de calibração, que é multiplicado pela absorção do analito, e aí você encontra, consequentemente, a concentração.
todas estão certas aqui, tá? Já adiantando para a gente, a nossa resposta correta é a letra D. Mas o que eu fiz? Eu trouxe aqui cada uma dessas afirmativas aqui, e aí a gente tem uma definiçãozinha só para a gente fazer uma revisão desses conteúdos, beleza? Aqui, ó, vamos lá. 1, 2 e 3 estão corretas, pois elas descrevem as leis de Beer-Lambert, que são fundamentais para determinações espectrofotométricas em bioquímica clínica. A absorção, então, é proporcional ao comprimento do caminho óptico e à concentração do analito presente na amostra. A transmissão de luz é inversamente proporcional à concentração, ou seja, quanto maior a concentração, menos luz vai passar, basicamente, tá? Então, é inversamente proporcional ao logaritmo, na verdade, né, do analito presente na amostra. E essas duas leis, basicamente, juntas, permitem calcular a concentração de um analito que está a partir da absorção ou da transmissão da luz na amostra, como foi descrito na alternativa 3. Beleza? Então, a nossa resposta é a letra D, tá? Só para constar, a gente tem aqui ó, as definições de absorvância ou absorbância. Tem alguns livros que trazem com B, outros com V, e também de transmitância, tá? Então, a absorvância é a medida da quantidade de luz que é o quê? Absorvida pela solução. Se absorve mais, quer dizer que tem mais concentração, uma maior concentração, tudo bem? Então, a relação entre a intensidade da luz que entra na solução, então tem aqui, ó, intensidade zero, né, que a gente diz, e a intensidade da luz que sai da solução, que é essa outra intensidade aqui, I, vamos falar dessa maneira. Então, a absorvância é o logaritmo aqui, tem um cálculo matemático, né, da intensidade de luz que entra e a intensidade de luz sobre, né, a intensidade de luz que sai da minha amostra, tá? Então, é diretamente, ó, diretamente, essa palavra é importante, tá? Diretamente proporcional à concentração da solução e à constante molar de absorção da espécie química presente na solução. E aí, isso se calcula lá pela lei de Beer-Lambert mesmo, que a gente já explicou para você. Já a transmitância é o oposto, basicamente, tá? Transmitância é a quantidade de luz que é transmitida pela solução, ou seja, que passa pela solução. Então, aqui, ó, tem uma solução, digamos que incidiu tudo isso daqui e passou só uma parte. E isso aqui é a transmitância. E o que vai ser aqui absorvido é a absorbância. Resumidamente é isso. Então, a relação entre a intensidade de luz que sai da solução e a intensidade da luz que entra na solução. Então, aqui eu tenho lá a transmitância, é a intensidade de luz que sai sobre a intensidade da luz que entra na solução, basicamente. E aí ela é inversamente, tá? Aqui, ó, transmitância inversamente, tá? Proporcional à concentração da solução e à constante molar de absorção da espécie química presente na solução. Presta atenção, ó, transmitância inversamente. A absorbância é diretamente proporcional à concentração, tá? Mas o que eu vou medir no final, que passa, é a transmitância. E aí eu faço o cálculo para eu saber a quantidade de luz que foi absorvida. Chegamos aqui em mais uma questão. Basicamente, essa questão aqui é a de número 7, 2010, para técnico de laboratório em análises clínicas. A espectrofotometria consiste na incidência de um determinado comprimento de onda do espectro de luz sobre uma cubeta contendo uma solução corada. Pode ser corada, não corada, não necessariamente, porque isso aqui poderia ser analisado por um colorímetro, né? Por exemplo, que a gente já citou na aula de hoje. A partir daí, é possível estabelecer uma relação entre a concentração e aí a gente vai analisar as alternativas. E a transmitância, absorvância e transmitância. Basicamente, ele quer saber a diferença das duas, né? Então, vamos lá. Letra A. Transmitância, que tem relação linear com a concentração. Então, a transmitância, a gente disse aí que basicamente é inversamente proporcional à concentração, tá? Então, eu vou deixar de lado, mas vou deixar um xizinho aqui só para a gente continuar lendo. A absorvância, que tem relação logarítmica com a concentração. Deixa isso aqui, por exemplo. A absorvância, que tem relação diretamente proporcional com a concentração. Eu colocaria esse daqui, ó,
mas vamos continuar lendo, tá? Transmitância, que tem relação diretamente, ó, proporcional com a concentração. A transmitância é inversamente. Então, essa aqui realmente já está errado mesmo. Aqui também, ó, não é linear, tá? E a absorvância não é uma relação logarítmica, né, com a concentração. Também está errado, porque a conta não é exatamente feita dessa maneira aqui, ó, tá? Então, vamos lá, justificativas, né? A relação entre absorvância, tá? E concentração é diretamente proporcional de acordo com a equação de Beer-Lambert, ou Lambert-Beer. A absorvância, epsilon é a constante molar de absorção, e B aqui é a profundidade de penetração da luz, e C é a concentração da minha solução. Então, quanto maior a concentração, maior a absorvância, tudo bem? Então, como a gente pode ver aqui, a absorvância é diretamente proporcional à concentração e à constante molar de absorção. E aí as outras acabam ficando incorretas, né? Porque a relação entre transmitância e concentração é o quê? Inversamente proporcional. Isso aqui é importante, ó. Eu falei para você várias vezes, tá? E não linear, ou ainda a relação entre absorvância e concentração é diretamente proporcional, mas com a profundidade de penetração da luz inversamente proporcional. Tudo bem? Então, aqui é a letra C, né? Que a gente estava procurando na questão de número 7. Questão de número 8, 2019, para técnico de laboratório no Espírito Santo. As dosagens bioquímicas são de extrema importância na prática clínica, sendo que o conjunto de eletrólitos, metabólitos e enzimas dosados cria um rol de resultados que auxilia na elucidação diagnóstica da prática clínica. Atualmente, muitos equipamentos são utilizados para a execução de exames bioquímicos, mas os princípios de espectrofotometria ainda fazem parte da maioria dos métodos aplicados para as dosagens. Aqui, basicamente, é um conteúdo do enunciado para você saber que se trata de espectrofotômetro. Resumidamente é isso, mas é meio que encher linguiça, vamos falar dessa maneira, tá? Na verdade é contextualizar, se você for pegar como prepara uma questão de concurso público, né? Contextualização, isso chama, tá? Mas onde começa a nossa questão de verdade? Aqui, ó. Sobre a espectrofotometria, assinale a alternativa correta, tá? Então, basicamente é isso. Ó. Tudo bem? Ele poderia ter só isso, mas ele deu uma introdução porque é uma contextualização, resumidamente é isso. Na letra A, o princípio da absorvância exprime a quantidade de energia através de feixes de luminosidade que consegue atravessar determinada espessura de material sem ser absorvida. Vamos continuar aqui lendo e a gente analisa depois as alternativas. O princípio da transmitância exprime a fração de energia luminosa que consegue atravessar determinada espessura de material sem ser absorvida. Vamos continuar. O princípio da transmitância exprime a fração de energia luminosa. Então, transmitância, ó, vamos circular aqui, ó. Transmitância, fração de energia luminosa que não consegue atravessar determinada, ó, não consegue atravessar determinada espessura de material sendo absorvida. Basicamente, perceba o seguinte, a letra B e a letra C são opostas, tá? Então, muito provavelmente a resposta vai estar aqui, ó, entre B e C. Vamos continuar. O princípio da absorvância exprime a fração de energia luminosa que não consegue atravessar determinada espessura do material sem ser absorvida. Pô, a absorvância é a absorção, tá? Então, aqui já de cara tá errado, né? Então, a absorvância aqui já é de cara, aqui já tá errado, né? E a transmitância? A transmitância exprime basicamente o que passou, tá? Então, a fração de energia que consegue atravessar sem ser absorvida. Então, o que passou sem ser absorvido vai ser a transmitância. Resumindo, a resposta aqui é a alternativa B. Mas vamos lá, uma a uma. A absorvância expressa a quantidade de energia luminosa que é absorvida por uma amostra, e não a quantidade que consegue atravessar sem ser absorvida. A que consegue atravessar sem ser absorvida é a transmitância. Aí a letra B, né? Isso é medido com a relação entre a luz transmitida através da amostra em estudo e a luz que é incidente. A transmitância expressa como uma porcentagem, sendo o inverso da
absorbância, que é medido como a relação entre a luz transmitida e a luz incidente expressa em unidades de absorbância, tá? Então essa aqui é a correta para a gente. A letra C. O princípio de transmitância exprime a fração de energia luminosa que não consegue atravessar, etc., sendo absorvida. Não, a transmitância expressa a fração de energia luminosa que consegue atravessar a amostra e não a fração que não consegue atravessar e é absorvida, tá? Por isso que ela está errada. E aqui, ó, a absorbância expressa a quantidade de energia luminosa absorvida e não a fração que não consegue atravessar sem ser absorvida. A nossa resposta aqui vai ser a letra B nessa questão. Tudo bem? Então vamos lá para mais uma questão. Essa questão é de 2009. Na calibração de espectrofotômetros para dosagens bioquímicas, a utilização do tubo determinado branco. Aí vamos lá, alternativas. Letra A. Determina o valor real de 0% de transmitância, o que corresponde ao valor de 0,000, matematicamente calculado a partir da equação de Lambert-Beer. Então, só para a gente entender, ó, vamos pegar aqui ó, um tubo, um outro tubo, tá? Nesse tubo aqui, eu vou colocar só o meu solvente, por exemplo, tá? E nesse outro tubo aqui eu vou colocar a minha amostra com a concentração lá que eu quero. Percebe o seguinte, esse aqui, ó, não tem o soluto, não tem, a concentração é zero aqui, tá? Então, toda luz que puder passar, vai fazer o quê? Vai passar. E esse aqui não vai passar parte da luz, porque ele vai absorver. Então, esse é branco, porque não tem nada. É isso que é o branco que a gente diz. Tudo bem? No branco, o que vai acontecer? Toda a luz passa. Então, a transmitância não é zero. Ela vai ser 100% de transmitância. Porque tudo que vai incidir, basicamente, vai ser considerado aqui como está passando. Ou seja, transmitância de 100% no branco. Então, aqui, ó, 100% de transmitância, 100% de T. Vamos colocar dessa maneira no tubo Q? Tubo branco, ó. Vamos colocar a setinha aqui, ó. Então, tubo branco, contendo, sei lá, o meu diluente, solvente, etc., vai ser 100% de transmitância, ou seja, nada de absorbância. Não absorveu nada. E isso vai ser considerado como o meu padrão aqui branco, que a gente diz para ter um controle, né? Então, determina, não é 0%, tá? Então, é 100% de transmitância. Vamos ler as outras. Letra B. Permite que cada dosagem seja comparada a um valor hipotético zero de concentração, fundamental para o cálculo de 0% de transmitância? Não, é 100%. Então, está errado. Determina o valor real de zero de luz transmitida? Não. Que corresponde a 100% de luz absorvida? Não. Então, está errado aqui também, tá? É 100% de luz transmitida. Então, calibra o aparelho em 100% de transmitância, valor que corresponde matematicamente pela equação de Lambert-Beer a uma absorbância de zero ou concentração de zero também, tá? A gente pode falar dessa maneira. Então, tem aqui soluto? Não tem. Tem só solvente, diluente, por exemplo, tá? Então, a minha absorbância aqui vai ser zero e a minha transmitância vai ser 100%. Tudo que incidiu, passou. Toda a luz que incidiu, passou. Então, 100% de transmitância em quê? No tubo branco, que a gente diz. Então, só para constar, né? Branco é importante porque a gente mede a absorbância das amostras, né? Para que elas possam ser comparadas com o valor de referência, que a absorbância aqui no branco ele vai ser zero. Zero absorbância mais 100% transmitância. Então, ela permite o quê? Basicamente, determinar a concentração da substância absorvente presente na minha amostra. Solução de branco, então, era para estar aqui com aspas, né? Estabelece uma referência para a medida da absorbância, que seria a medida de zero, tá? Branco não contém a substância, não contém a substância que a gente quer medir, e é utilizada basicamente para estabelecer um valor de referência para a medida de absorbância, beleza? Então, é bastante importante que você entenda isso daí, tá? Questão de número 9, né? E aí a questão de número 10, 2014, Ebser, também aqui para o cargo de biomédico, tá? Deixa eu só apagar aqui, porque ficou zoadão aqui na frente. Para o cargo de biomédico, voltando aqui para a nossa canetinha.
No que se refere aos fundamentos da espectrofotometria, assinale a alternativa correta. Ai, professor, mas todas vão aparecer espectrofotometria, espectrofotômetro, todas da aula de hoje, basicamente, né? Que é de espectrofotômetro. Mas na prova é assim? Não. Normalmente, depende do concurso, mas vai ter assim, sobre os aparelhos de espectrofotometria, citometria, centrifugação e etc. Porque entra no bloco de equipamentos, tá? Então, aí podem aparecer vários equipamentos diferentes. Vamos lá, alternativa letra A. O método utilizado na espectrofotometria é o de medir a concentração de uma solução corada baseado na reflexão do fluxo de luz que atravessa uma solução com espessura constante. Vamos continuar aqui, só para a gente entender. Vou colocar um pontinho assim, de repente essa aqui é certa, mas eu quero ver o resto. Letra B. Comprimento de onda é o número de oscilações produzidas pela onda em uma unidade de tempo, sendo dada em ciclos por segmento, por segundo, Hertz, Fresnel e etc. Tá? Então aqui não é comprimento de onda, na verdade seria a frequência. Vamos deixar aqui com um xizinho. A absorvância é a capacidade que as soluções apresentam de absorver a luz que sobre elas incide. A quantidade da luz absorvida por uma solução depende da concentração da substância absorvente presente na solução e da espessura da cubeta através da qual passa a luz. Essa aqui eu colocaria como certo, tá? E a gente pode analisar depois novamente essa letra A aqui. Na letra D, uma radiação que corresponde a uma determinada cor é chamada de radiação policromática. Então, já logo de cara, uma radiação que corresponde a uma determinada cor, ela não é policromática, ela é monocromática. Então, essa aqui para a gente também já está errada. Vamos eliminando aqui para ficar mais fácil para a gente responder. Então, frequência é a distância entre as cristas de duas ondas subsequentes e em fase. Essa aqui pode gerar dúvida. Então, vamos lá, analisar uma por uma dessas alternativas aqui, tá? Letra A. O método utilizado na espectrofotometria é o de medir concentração de uma solução corada. Olha o que que pode estar errado aqui, né? Essa parte aqui, ó, corada, por exemplo, tá? Essa é uma possibilidade, já está errada. Baseado na reflexão do fluxo de luz que atravessa uma solução sob espessura e tal. A alternativa aqui, que está sendo descrita aqui, se refere à reflexão e não à absorção, tá? E outra coisa que pode estar errada aqui é a solução corada. Não necessariamente a solução está corada. Isso vai variar conforme a quantidade de substância e vai variar a absorbância, basicamente, né? Não é baseado na reflexão do fluxo de luz, mas na absorção e na transmitância. Então, aqui também está errado, tá? Não é reflexão. O que a gente mede é a absorção, e não só em substância corada. Aqui também eu preferiria chamar de colorímetro, por exemplo, tá? Então, está errado aqui de qualquer maneira. Na letra B, comprimento de onda é o número de oscilações produzidas pela onda em uma unidade de tempo, expressada aí, por exemplo, em ciclos por segundo, etc. Aqui, na verdade, vai ser a frequência, tá? Não o comprimento de onda, por isso que está incorreto. A absorvância é a capacidade que as soluções apresentam de absorver luz sobre elas, blá, 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 tá certo, né? Então, a absorvância, capacidade de absorver a luz, que vai ser diretamente proporcional à concentração e inversamente proporcional à transmitância. Então, a quantidade de luz absorvida depende da concentração, basicamente é diretamente proporcional, tá? Presente na solução, da espessura da cubeta também, isso é importante, né? Do comprimento de onda, também é importante, da constante molar, que a gente diz, tá? Letra D se refere a uma radiação monocromática e não poli, a gente já disse aí. E na letra E se refere a comprimento de onda e não a frequência. Também está errado aqui. A resposta que a gente está procurando é a letra C, tá? Então deixa eu fazer o seguinte, ó, deixa eu só voltar aqui e acender a luz para ficar mais fácil para a gente enxergar e se ver melhor aqui, tá? Essas são as 10 questões que a gente tinha para a gente conversar na aula de hoje. Eu espero que você esteja craque agora em espectrofotômetro. Claro, aqui não é a base de como você faz o experimento e tal. Não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui hoje, na verdade, é fazer com que você acerte mais questões
num concurso público, tá? Que você possa, por exemplo, gabaritar uma prova aí do seu concurso público. O meu objetivo aqui não é, por exemplo, você saber usar um espectrofotômetro de maneira correta, tudo bem? O meu objetivo aqui, na verdade, é você conseguir acertar o máximo de questões no concurso público. A gente já fez em outras aulas sobre potenciômetro, a gente já falou sobre centrífuga, a gente tem uma aula de microscópio, a gente tem essa aula aqui agora de espectrofotômetro, já vai sair na sequência aí nos próximos dias de citometria de fluxo, aí depois a gente tem termociclador, tem outras aulas, mais aulas aí de equipamentos, tá? Que a gente vai fazer cromatografia, eletroforese e etc. Também questões comentadas de concurso público, trazendo os principais pontos que caem nas questões. A gente também já produziu aqui um material de questões comentadas, tá? Mais um monte de questão, na verdade, comentada de concurso público para biomédico, entre outras, além dos que a gente está falando aqui, mostrando para você, tudo bem? Depois a gente vai colocar isso numa área de membros, mais para frente a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Espero que você tenha aprendido bastante, que essa aula não tenha sido tão cansativa. Espero que você tenha gostado da aula. Lembra de deixar aqui o comentário, claro, clicar aqui em joinha, curtir e tudo mais, aquelas coisas que você já sabe. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque nos próximos dias também vem outras aulas. Essa parte inicial é de equipamentos, depois deve entrar aí bioquímica, imuno, entre outros assuntos. A gente já teve outras aulas de micro, a gente tem aulas aí já de imuno, parasito, também um curso inteiro de parasito aí, e a gente vai pegando mais questões aí para a gente trabalhar ao longo dos próximos dias, tá bom? Meu nome é Vitor Prensa, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.